buscador da super saúde, buscador da eliminação das doenças. Hoje nós temos mais uma aula do Congresso de como curar as doenças. É possível curar todas as doenças? Isso nós estamos vendo gradativamente nessas aulas que vocês estão assistindo. O tema de hoje é um tema que você vai se surpreender. É possível curar doenças autoimunes? O convidado para falar sobre isso é o Dr. Juliano Teles, médico com muita experiência nessa medicina focada no desenvolvimento da saúde. Obrigado, Juliano, por estar aqui conosco. Fala um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo, como é que é teu trabalho nessa busca de saúde? Bom, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite de estar aqui com o senhor, com o seu público, um prazer enorme. Na verdade, a gente busca sempre mudar o foco da pessoa, né? Todo mundo, todas as pessoas que chegam, na grande maioria dos consultórios, as pessoas chegam em busca de um medicamento, de um remédio para resolver o seu problema. Nós, né, temos uma visão um pouco diferente do habitual. A gente não quer remediar, a gente quer entender o porquê que a doença aconteceu. Então, no meu dia a dia, eu recebo inúmeros pacientes com nomes de doenças distintas, diferentes, né? Mas a causa, na grande maioria das vezes, é a mesma. É como se a gente enxergasse a ponta do iceberg, nomes de várias doenças, mas a causa é a base do iceberg. Quando você corrige a base das coisas, você corrige o alicerce da sua casa, o seu telhado para de cair o seu telhado, para de trincar a sua parede. É esse o objetivo dessa medicina que a gente pratica para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. É claro que não é fácil, porque depende do trabalho do profissional, do médico, para orientar, mas também exige uma mudança postural da maneira de enxergar a vida por parte do paciente. Você falou que a base é a mesma. Eu concordo com isso. Todas as doenças têm uma única causa. Qual é essa base, Juliano? A base, veja bem, a alimentação, por exemplo, né? Se você tem uma alimentação saudável, né, a probabilidade de você adoecer é menor, né? Vamos supor, eu mato a sede apenas com refrigerante, tomo sucos artificiais, como lanche, porcaria, comidas rápidas que a gente encontra no nosso dia a dia, e você pega uma pessoa que mantém uma alimentação como era 100 anos atrás, né? Você não precisa ser médico para saber, né? Qualquer pessoa com bom senso vai entender que a pessoa que come errado vai ficar obesa, vai ficar hipertensa, vai ter diabetes, vai desenvolver doenças. O meio que a gente vive, ele influencia muito no desenvolvimento das doenças. Há mais ou menos 20, 25 anos atrás, no projeto Genoma, as pessoas achavam que você mapeando os genes, iriam, né? Todo mundo iria resolver todas as doenças. Mas não é verdade. Na verdade, você pode ter a genética para várias doenças, mas a partir do momento que você entende que a epigenética, né, o meio que a gente vive, se você tiver um meio adequado, você não vai acordar o gene para desenvolver determinadas doenças, né? Então, hoje a gente sabe que é o meio que nos faz desenvolver doenças. Então, é a alimentação, um bom sono, uma noite de sono reparadora. Quantas pessoas a gente vê que trabalha em horários invertidos, né? Médicos, enfermeiros, algumas profissões que exigem, né, um trabalho noturno, mudar o ciclo circadiano correto, e você vê que essas pessoas aumentam a probabilidade de ter um infarto, de ter um derrame, da pessoa ter obesidade, porque não foi assim que foi feito. O ciclo circadiano foi feito para a gente dormir durante a noite,
Acordar de manhãzinha, comer durante o dia, né? E dormir cedo. Na verdade, praticar o jejum, né? A grande maioria das pessoas ficavam 12 horas no mínimo sem comer, dormiam. Hoje a gente tem luz artificial, tem estímulos sonoros que não existiam antigamente. Você tem Wi-Fi, você tem poluição eletromagnética, você tem poluição do meio ambiente, você vive sempre estressado, sempre com horário, correndo atrás do tempo, você tem isso, tem aquilo para fazer. Tem pessoas que vão trabalhar que demoram horas para chegar no seu trabalho, tem que sair 2, 3 horas antes de casa, pegam 3, 4 conduções para chegar no trabalho. Como é que um corpo desse vai reagir? A pessoa aguenta um determinado tempo. Então a pessoa, entre aspas, não mostra, não aparece o nome da doença, né? Mas a pessoa está caminhando para o nome da doença, é que ainda não apareceu. Aí passam-se alguns anos, aparece o nome, aí a pessoa desenvolveu, por exemplo, uma artrite reumatoide. Ela não ficou doente de ontem para hoje, ela demorou 15, 20 anos para desenvolver essa doença. É que o nosso corpo ele é muito forte, né? Tanto é que você vê pessoas aí que fumam 5, 6 maços de cigarro por dia, bebe grande quantidade de álcool. Nem todo mundo desenvolve uma doença, porque o corpo nosso é muito resistente. Mas chega uma hora que a conta vai chegar. Não tenha dúvida disso, né? Então, quando eu falo que a base, né, o alicerce de todas as doenças, como eu falei, é a base, o alicerce que é importante, porque senão o telhado fica caindo toda hora, é por conta do meio que a gente vive. A gente vive hoje no meio bom. Olha só, nós estamos conversando, o senhor está no sul, eu estou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Quanta coisa boa a tecnologia nos traz, a gente levando informações para as pessoas. É maravilhoso, a tecnologia é maravilhosa. Só que tem algumas coisas de base, de princípios, que não pode mudar, que é a base de tudo, a alimentação, um bom sono, né, uma boa convivência familiar. Então, existem vários fatores simples que podem nos beneficiar para a gente ter uma saúde melhor. Quando eu digo que só tem uma causa para a doença, eu simplifico o máximo que eu posso simplificar. A única causa para todas essas doenças é perda de saúde. Se a pessoa não perde saúde, não fica doente. E por que, que as pessoas perdem de saúde? Daí eu simplifico de novo ao máximo possível. Só se perde saúde por dois motivos: por fazer coisas que não devia fazer e deixar de fazer coisas que devia fazer. E daí, à medida que vão perdendo saúde, começam a criar vários tipos de doença. As mais comuns são as doenças degenerativas: pressão alta, diabetes, dores no corpo, arteriosclerose, e por aí vai embora. Mas começam a criar também doenças chamadas autoimunes. Por que, que as pessoas desenvolvem doenças chamadas autoimunes, Juliano? Então, só para explicar para o pessoal, que às vezes a pessoa pode não entender o que é uma doença autoimune, doença autoimune é uma doença onde o seu corpo acha que um determinado órgão do seu próprio corpo é inimigo. Então, por exemplo, o seu corpo desenvolve anticorpos contra a sua tireoide. Então, o seu próprio corpo começa a atacar a sua tireoide. Seu próprio corpo acha que o seu cérebro é inimigo, começa a atacar o seu cérebro. Então, o seu corpo acha que uma parte do seu corpo é ruim e vai e ataca. Isso é uma doença autoimune. É uma doença que o seu corpo está gerando, está entendendo, o seu sistema imune está fazendo a leitura errada. De vez de atacar o inimigo, está se auto-atacando. E por Né? que isso Então, você está se acontece? auto-flagelando. Oi? Por que acontece essa loucura dentro do corpo? Então, por incrível que pareça, né, quando nós médicos tradicionais, da maneira tradicional, fomos treinados, saímos da faculdade, a gente trata a doença autoimune inibindo o sistema imune. Então, o tratamento convencional, eu tenho
uma retocolite ulcerativa, eu tenho uma esclerose múltipla, eu tenho uma artrite reumatoide, eu vou fazer com que o meu sistema imune pare de me atacar. Então, eu vou usar o quê? Corticoide, vou usar imunomoduladores para fazer o meu sistema imune parar de se auto-atacar. Você está trocando o quê? O telhado da sua casa, você não está resolvendo a base. Quando a gente começa a estudar profundamente a fisiologia dos porquês, aí você começa a entender que a doença autoimune começa no nosso intestino, né? Como assim no nosso intestino, Juliano? Qual a relação? Então, eu quero explicar para vocês detalhadamente para vocês entenderem. O nosso intestino, ele é considerado o segundo cérebro por vários motivos. O nosso intestino, ele produz neurotransmissor cerebral, como, por exemplo, dopamina, 50% da dopamina, 90% da serotonina, que nos dá felicidade. Produz GLP-1, que é um hormônio que age no centro da fome e faz a gente comer menos. E 70% a 80% do nosso sistema imune está no nosso intestino. Por que está no nosso intestino 70% a 80% do sistema imune? Porque quando você coloca alguma coisa na sua boca, o seu corpo tem que fazer a leitura. Falar assim, viu, isso aqui é bom para mim ou isso aqui não é bom para mim? Toda hora a gente está colocando coisas externas na nossa boca. Então, o nosso intestino é a área de contato com o exterior maior do que a pele. Então, a pele, a gente tem 2, 3 metros quadrados de pele se a gente for esticar. O intestino, a gente tem um campo de futebol se a gente for esticar. Por esse motivo, que 70% a 80% do nosso sistema imune se encontra ali, né, naquela região. Agora, olha só. O nosso intestino, né, ele tem o quê? Ele tem uma mucosa para absorver o que a gente come. Só que é uma mucosa, uma camadinha fininha de célula. Então, isso é muito importante. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Lembre-se disso. Só tem uma camada pequenininha de célula. Tem a microbiota intestinal, que é invisível, a gente não consegue ver. Tem trilhões de bactérias, bactérias boas, bactérias ruins, vivendo de uma maneira simbiótica, né? Uma maneira harmônica. É extremamente importante. E o nosso sistema imune está ali, tem várias células interessantes do nosso intestino que produz muco para proteger o nosso intestino, produz imunoglobulinas para atacar algumas coisas que não são interessantes. Existem alimentos que são grandes, maiores, que não conseguem passar pelas vias normais do nosso intestino, e o nosso intestino tem um mecanismo de aumentar a permeabilidade intestinal, então existe um afastamento entre as células para obter aquele alimento da maneira adequada e depois o intestino fecha de novo a célula. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente, né? O nosso sistema imune, o nosso funcionamento do nosso intestino é maravilhoso. Só o que acontece? Hoje, no meio que a gente vive, como foi falado agora há pouco, a gente acaba colocando coisas na nossa boca, engolindo coisas com agrotóxicos, alimentos contaminados por fungos, produtos alimentícios que não estragam. Por que não estraga? Tem algum conservante ali que não estraga. Então, tudo isso, fungo, produtos que não estragam, todos esses conservantes, eles têm a capacidade de aumentar essa permeabilidade intestinal. É como se você tivesse uma goteira na sua casa. Então, você imagina uma casa com goteira. Você pega, o sistema imune pega, coloca um balde embaixo da goteira para não molhar o carpete, o tapete da sua casa. Daqui a pouco tem outra goteira, ocasionada por alimentos que você está comendo, que a gente acha que é alimento, mas na verdade não é, está nos prejudicando, forma outra goteira. O sistema imune vai lá, coloca outro balde, outro balde, outro balde. Então, o nosso sistema imune, ele vai segurando as pontas dos erros alimentares que a gente está fazendo. Chega uma hora que a casa cai, o telhado cai, e o nosso sistema imune, ele não consegue mais dar conta dos erros alimentares, entre aspas, né? Na verdade não são alimentos, que a gente está ingerindo.
E dessa maneira, o que acontece? Você começa a ter uma alteração de leitura do seu sistema imune. Só para vocês terem dar um exemplo bem simples para vocês, quando você aumenta a permeabilidade intestinal, começa a passar bactérias, começa a passar pedaço de comida mal digerido por esse lugar, e o sistema imune da gente, não quer que isso entre no nosso sangue. Ele não quer que bactéria entre no nosso sangue para a gente ficar doente. Então, o sistema imune vai nos segurando. E existem algumas proteínas, como por exemplo do glúten, né, do trigo, que tem uma sequência de aminoácidos muito semelhante ao da tireoide. Então, olha só, seu sistema imune ataca o glúten, mas é muito semelhante ao da tireoide. E aí começa a atacar a sua tireoide, achando, por exemplo, que é o glúten. Então, existe esse mimetismo molecular que acontece com algumas substâncias. Aí você começa a desenvolver uma doença autoimune. Por quê? Porque você está com a permeabilidade intestinal totalmente alterada e o seu corpo está achando que um determinado órgão é um alimento e começa a atacar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que restabelecer essa permeabilidade intestinal. Aí que está o pulo do gato para o tratamento adequado. E a microbiota intestinal também, por sua vez, ela, se tiver em desbiose, se você tiver uma quantidade de bactéria ruim maior do que o normal, por exemplo, se tem um excesso de proteobactérias, bactérias que comem proteína, que devia estar ao redor de 1 a 5%, você tem 15% a mais. Essas bactérias, ela tem a capacidade também de aumentar a zonulina, né, que aumenta a permeabilidade intestinal. Então, além dos alimentos, eu tenho que me preocupar com restos alimentares que eu estou comendo, para que não sobre restos alimentares para bactérias ruins do meu intestino, porque bactérias ruins do meu intestino tem o LPS, que tem a capacidade de aumentar a permeabilidade intestinal também. E como é que eu faço isso, Juliana? Primeira coisa, com o decorrer dos anos, né, a gente vai envelhecendo, a gente começa a perder a habilidade de comer e digerir adequadamente o que a gente come. A gente come, mas não consegue derreter os alimentos. E a partir do momento que você não derrete adequadamente o que você come, sobra comida mal digerida para bactérias ruins do seu intestino. Então você aumenta uma microbiota intestinal que não era para estar alta. É a parte ruim da microbiota. E essa parte ruim contribui para o aumento da permeabilidade intestinal, e esse aumento, né, esse afastamento celular, aumento da permeabilidade intestinal, é um dos fatores que vai causar a doença autoimune. Mas é só isso, Juliana? Não, infelizmente não, porque senão seria muito fácil resolver. Seria só você usar enzimas digestivas e não deixar sobra de alimentos. Não. Mas o principal é o alimento que a gente come, como eu falei para vocês, tá? Mesmo que a pessoa faça um teste de intolerância alimentar, não tenha doença celíaca, mas o trigo, a gliadina, ela foi modificada na década de 70, né, o trigo, e ela ocupa um receptor chamado CXCR3, que aumenta a permeabilidade intestinal em todo mundo. Se aumenta a permeabilidade intestinal em todo mundo, esse é um alimento que tem que ser evitado. Não tem jeito, como é que você vai comer um negócio desse? Você vai no supermercado, você vai comprar um molho de tomate enlatado. Tá certo você comprar enlatado? Não, tá errado, porque tem um conservante que vai aumentar a sua permeabilidade intestinal. Então, as somatórias de erros que a gente vai ocasionando na nossa vida, no nosso dia a dia, alimentar associado a uma microbiota intestinal inadequada, vai aumentando essa permeabilidade intestinal. E existem alguns fatores agravantes que estão presentes, principalmente nos farináceos no Brasil, que tem pedaços de insetos. Né? A legislação, existe uma RDC, que permite até 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de trigo. Então, assim, não tem jeito. Existe uma contaminação. A gente come uma farinha, a gente não vê, mas tem fragmento de inseto. Existe uma resolução que mostra também que pode ter uma quantidade de micotoxinas, como, por exemplo, a DON, que é uma micotoxina,
que aumenta a permeabilidade intestinal. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, né, para todo mundo que está nos ouvindo, nós estamos vivendo num ambiente que está sendo feito para a gente desenvolver o quê? Doenças, né? Então aí você pode desenvolver uma doença autoimune, que pode ser o nome que você queira imaginar que existe de doença autoimune, uma espondilite anquilosante, uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, uma artrite reumatoide, uma esclerose múltipla, um vitiligo, uma dermatite herpetiforme, seja a doença autoimune que for, a base dela tá nisso que eu acabei de falar para vocês. E só para concluir, para passar a palavra para o senhor, senão não paro de falar, doutor Ronaldo, e uma outra coisa que aumenta muito a permeabilidade intestinal também é o estresse, o cortisol, né? O cortisol, ele tem uma ação direta no nosso sistema imune e também tem uma ação direta na permeabilidade intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, o cortisol, e também tem, por incrível que pareça, na nossa microbiota intestinal, o invisível. Se a gente pegar todo o invisível e pesar a nossa microbiota intestinal, ela tem entre 2 e 3 quilos, né? Então, assim, a nossa microbiota intestinal é muitas vezes desprezada, mas ela é extremamente importante para a nossa saúde. Então, a saúde gastrointestinal, quando eu falo, a gente bate na tecla nisso sempre, vai muito, muito além dos sintomas digestivos, vai muito além dos gases, estufamento. Vai desenvolver doenças à distância. Está desenvolvendo doenças à distância. Ainda, infelizmente, ainda não apareceu o nome. Mas vai aparecer. Por isso que você que está assistindo aqui conosco, essa aula, você pode estar quase chegando no nome. Mas se você mudar, você volta para onde? Para a saúde. Então, por isso que essas informações são extremamente importantes. Você que já desenvolveu essa doença, uma doença autoimune, você pode estar perguntando, Juliano, existe reversão? Com certeza existe, né? A gente vê no nosso dia a dia, a gente tem controles clínicos. Assim, eu sempre falo, doutor Ronaldo, que eu vejo milagres acontecerem todos os dias. Todos os dias eu vejo milagres acontecerem. Eu de base sou cirurgião, né? De base. A minha base é cirurgia, porque eu era uma pessoa que não acreditava em coisas clínicas. Eu acreditava na cirurgia. A cirurgia, a pessoa estava com apendicite, ela operava, resolvia, né? Só que com o passar dos anos, eu fui vendo que a medicina, nossa, era voltada apenas para a doença. E quando eu comecei a estudar, e eu me apaixonei, assim como o senhor, né? O senhor é um exemplo para todos nós nessa medicina. A gente vê que realmente tem muita coisa que a visão está distorcida. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? E acabam se entupindo de um monte de remédio, que tem um monte de efeitos colaterais. Você usa corticoide, aí você desenvolve obesidade, você fica todo inchado, tudo é demasiado, com um monte de estria. Aí uma coisa vai puxando a outra, hipertensão, diabetes, vai. Então você toma um remédio para uma determinada doença e acaba desenvolvendo mais 10 doenças, né? E tá errado. Então, a partir do momento que você trata a base das coisas e você entende os porquês, é mais fácil de você obter a cura, obter a melhora clínica. Só para reforçar um ponto que tu deixou claro, mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender. Toda a doença autoimune foi causada pelo comportamento do próprio paciente. Mesmo que tenha alguma influência genética, foi os erros que ele fez com a saúde deles que causou a doença autoimune. Tá certo essa frase? Tá certo, doutor Ronaldo. Com certeza sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem. A pessoa pode ter um fator genético para desenvolver uma determinada doença autoimune. Essa doença autoimune poderia ou não ser desenvolvida. Mas a pessoa pegou uma gripe quando tinha 2 anos de idade e tomou grande quantidade de antibiótico com os 2 anos de idade.
Esse fato, olha só como a coisa é importante. Esse fato de tomar um antibiótico quando era criança pode, com 20 anos de idade, fazer a pessoa desenvolver um nome de uma doença autoimune, né? Então, assim, ele teve um fator desencadeante, já podia ter o fator genético, mas acordou o gene, por quê? Quando você usa um antibiótico, você mata a bactéria que precisa morrer, está com uma infecção de garganta, precisa matar uma bactéria na garganta, está com uma infecção no ouvido, uma sinusite, uma pneumonia, há necessidade de tomar antibiótico. Porém, não existia a preocupação de repovoar o intestino, né? Então, quando hoje você pega uma criança que toma antibiótico, se você pensar nos próximos 20 anos, imediatamente você já tem que fazer o quê? Repor, após o término do antibiótico, probióticos. Seja de uma maneira natural, com kefir, com kombucha, ou seja através de probióticos mesmo que a gente encontra em drogarias. Quanto mais cepas, melhor. Vamos mandar formular. Cepas são tipos de bactérias. Aí você toma de 30 a 90 dias após o uso de antibiótico. Então você repovoa, faz o repovoamento, você melhora aquela população de bactérias boas, e só este fato, por incrível que pareça, vai te proteger de uma possível, né? Uma possível doença autoimune, porque nunca é um único fator, porque na vida vão acontecendo os altos e baixos na nossa vida, né? Então você passa estresse, tem vezes na vida, tem épocas da sua vida que não é fácil, tem épocas que você acaba tendo mais dificuldades do que outras. Então, a somatória de coisas leva a pessoa a apresentar uma doença. Mas um simples antibiótico, então, Juliano, pode ser um dos fatores? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Associado a má alimentação, a uma noite de sono mal dormida, a matar sede com coisas erradas, e fumar, e etc, 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 leva a pessoa a desenvolver uma doença, sim. É só para a gente levantar bem o fato, tomar antibiótico não é necessariamente uma situação inevitável. Só houve uma infecção que precisou de antibiótico porque houve uma baixa na imunidade daquela criança ou daquela pessoa. E se houve uma baixa, alguma coisa causou anteriormente essa baixa da imunidade. Mas, Juliano, tem muita gente que tem doenças autoimunes. A gente poderia jogar assim todas as doenças autoimunes em 3 categorias: as mais simples, as médias e as mais graves. Toda doença autoimune tem cura? Ó, eu sempre falo o seguinte, né? O impossível, né, só ocorre realmente depois que você tentou fazer o possível e o impossível. Não teve jeito mesmo, né? Você nunca pode afirmar isso, que todas as doenças autoimunes têm cura. Poderiam ter cura se existisse uma cumplicidade muito forte entre o médico e o paciente. Isso eu acredito nisso. Por quê? É difícil você pegar. Quando eu pego um paciente com uma doença autoimune extremamente severa, e você pegar, você tira o trigo da pessoa, você tira o leite de vaca, você faz um teste de intolerância alimentar, IgG, e descobre que a pessoa tem outras intolerâncias alimentares, que essa pessoa é importante saber. Ela não vai poder comer mais banana, por exemplo, estou dando um exemplo, clara do ovo, o arroz, o feijão, a comida do dia a dia. Ela vai ter que restringir tudo isso. A pessoa tem dificuldade, a pessoa fala, eu não vou conseguir, eu não quero, eu prefiro continuar comendo. Você não pode deixar uma pessoa sofrer, né? A nossa finalidade é buscar o alívio da dor. Se você não consegue levar a pessoa à cura, você tem que pelo menos aliviar o sofrimento da pessoa. Aí é óbvio, a pessoa não quer fazer, não consegue fazer. Aí você tem que fazer um tratamento convencional de uma maneira para aliviar o sofrimento dessa pessoa. Agora, na minha prática, do meu dia a dia, esse relato de usar remédios é exceção. Acontece? Acontece, mas é exceção. Por quê? Porque quando você
muda o mindset, né? Você muda a cabeça da pessoa e a pessoa consegue compreender, da maneira que a gente está explicando aqui para vocês, compreender a importância dela mudar o estilo de vida, a importância dela olhar para a saúde, né? Olhar para os alimentos de verdade, ela seguir a dieta que lhe é cabível. Ó, você fez esse exame, você tem que seguir essa dieta. É assim. Eu vou recuperar a sua microbiota intestinal, eu vou fechar a sua permeabilidade intestinal, vou usar glutamina, vou usar glicina, vou usar paraprobiótico, você vai ter que usar assim, assim, assado. Eu vou ter que fortalecer seu sistema imune com vitaminas, você vai ter que usar altas doses de vitamina D, você vai ter que usar vitamina C, você vai ter que usar alguns antioxidantes, vai ter que usar um ômega 3, e a pessoa consegue compreender aquilo, o porquê daquilo. É impressionante, doutor Ronaldo, é impressionante. Eu pego casos assim que realmente nem eu acredito, para falar bem a verdade para o senhor, tá? Casos que passaram em hospitais e escolas, que já são conduzidos por excelentes profissionais, né? Famosos profissionais, usando medicamentos, porém não houve essa mudança do estilo de vida, não existe essa visão. E aí, quando eu consigo passar isso, existe uma interação, né? Você consegue ajustar esse pensamento com o paciente, e para isso também tem que ter uma boa relação médico-paciente, porque o paciente sempre vai ter dúvida. Você fala, fala, amanhã ele está em dúvida de novo. Então, você tem que ter disponibilidade para poder realmente ajudá-lo. Então, quando você tem essa disponibilidade, essa interação acontece de uma maneira realmente assim franca, uma maneira com cumplicidade, é impressionante, é impressionante. É assim, eu falo assim, eu fico emocionado. Tem casos assim que eu contenho emoção na consulta, porque você vê o paciente hoje, depois de 3 meses, você vê uma outra pessoa. Não é uma coisa assim de anos, você entendeu? É uma coisa impressionante. É claro, a pessoa está com uma retocolite ulcerativa idiopática, lá tudo inflamado no intestino da pessoa. A pessoa estava indo 30 vezes no banheiro, saindo pus, saindo sangue, um sofrimento danado. A pessoa volta para você 3 meses depois, a pessoa está indo 5 vezes no banheiro, com menor quantidade de pus. A pessoa ainda não obteve a cura, mas perto do que ela estava, né, a pessoa a pessoa só tem a agradecer. É um negócio assim impressionante. E com o decorrer do tempo, a pessoa embutiu na cabeça aquilo, a pessoa entendeu, tá? Ela fica boa. E eu sempre falo, ó, agora você tá boa, só que assim, você tem que ter juízo, você tem que manter, né? Manter tudo isso que eu falei. Por quê? Para você não dar sopa para o azar. Agora você voltou para onde? Você voltou para a estaca zero da saúde. Você já não está mais caminhando para a doença. Agora, se você voltar a errar, comer errado, fazer tudo errado de novo, uma hora ou outra vai aparecer, talvez não a mesma doença, mas vai aparecer uma outra doença em você. Então, assim, a gente tem que sempre personalizar cada caso, mas eu falo para o senhor que a grande maioria, graças a Deus, eu falo isso, a graça divina sempre nos ajuda, né, a tomar as atitudes corretas. Eu tenho obtido excelentes resultados com o tratamento de base, com o tratamento do alicerce. Para deixar bem claro, assim, para você que está assistindo e que tem alguma doença autoimune, o doutor Juliano ele foi muito claro. A doença autoimune pode ter cura. E o fator principal da cura de qualquer doença, mas também das doenças autoimunes, é a participação do próprio paciente na busca da recuperação da saúde, a mudança de estilo de vida. E quem não cura são aqueles que não lutam pela saúde. Está certo esse resumo, Juliano? O senhor tem uma capacidade de resumo sensacional, tá? Tá extremamente correto. É exatamente isso, né? Quando a gente quer alguma coisa, você tem um objetivo. Ah, eu preciso passar num concurso público, por exemplo. Você vai lá, vai ter que estudar, você vai rachar de estudar, você vai atingir seu objetivo. Você quer ser curado de uma doença que você tenha, e é sua essa doença, esse é um sofrimento que você vai.
carrega e que cada vez vai piorando cada vez mais. A gente sabe que as doenças autoimunes, muitas delas, são limitantes, né? A pessoa começa com uma artrite reumatoide hoje, com dificuldade de mexer as mãos, amanhã ela não consegue mais andar, depois de um determinado tempo ela está numa cadeira de roda. Então, quando a pessoa consegue entender que a evolução vai ser desfavorável se ela não mudar, e ela tiver essa concepção, essa compreensão que alimentação, atividade física, mudança do estilo de vida, às vezes, né, eu sempre falo isso, a gente corre atrás do vento, né? Quer trabalhar, trabalha demais, loucura, você não come, você não dorme, você... Eu acredito que em algumas fases da vida isso é aceitável, o nosso corpo aguenta. Agora, tem pessoas que são, assim, insaciáveis, né? Insaciáveis, né? Corre atrás do vento, corre atrás do vento, corre atrás do vento. E aí, quando você perceber, o tempo passou, você está doente, e aí vai ser difícil, aí já foi, né? Não que não tenha solução, tem, mas é mais difícil. Por isso, assim, quando a gente tem o conhecimento e você consegue fazer isso antes de aparecer o nome da doença, é muito melhor. Uma coisa que eu tenho observado nos meus pacientes, nos meus clientes, que eu acho que você também deve ter observado, é que todos eles começam, quando chegam até nós, com uma esperança de encontrar um remédio milagroso, uma pílula mágica, algo que faça o trabalho deles. E a gente aprendeu na medicina tradicional que não existe tratamento para doença autoimune. Ou tem alguma coisa que diminui, que elimine a doença autoimune, Juliano? Ah, não tem, né? Se você pegar, seria bom se você pegasse, chegasse até um profissional de saúde com uma determinada doença autoimune, né? E aí você pegasse, recebesse um remédio e na semana que vem você tivesse zerado e continuasse a sua vida do jeito que sempre foi. Isso não existe, né? O que existe na medicina hoje é você inibir o sistema imune. Existem remédios biológicos que inibem o sistema imune, corticoides em altas doses, né? E outros remédios que diminuem o sistema imune. Só que assim, toda vez que você usa remédio que inibe seu sistema imune, você melhora da doença, mas daí vai aparecer outras doenças em você, porque daí você não tem um sistema imune bom, né? Tá errado, né? Então, você acaba sendo prejudicado, não apenas você resolveu, entre aspas, você não resolveu, você amenizou uma doença, mas aí você corre o risco de pegar, por exemplo, uma pneumonia e não ter um sistema imune adequado, não adianta tomar antibiótico e não ter um sistema imune adequado, que a pneumonia não vai resolver, né? O sistema imune nosso é extremamente importante. Quantos casos eu vi na minha vida, né? Eu trabalhei muito em hospital, como gastro mesmo, de internar pacientes com quadro de intoxicação alimentar, que faziam uso de imunomoduladores, pessoas que fizeram transplante renal, que precisam usar imunomoduladores, né? Pessoas que têm uma doença autoimune, que estavam usando corticoide, e aí internaram, evoluíram, foram para UTI, muitos deles acabam até morrendo, porque não reage, né? Você não tem corpo. O que você está tomando é para inibir o seu corpo de reagir, né? Você não tem ação, você não consegue lutar contra a determinada doença, né? Então, isso a gente vê na prática clínica diária, é extremamente comum. Por isso, vale a pena pagar, entre aspas, né, o preço do sacrifício da mudança do estilo de vida. Às vezes eu vejo as pessoas têm 10 empresas, são extremamente bem-sucedidas financeiramente, né? Mas aí você começa a conversar com a pessoa com um monte de doença, você começa a conversar com a pessoa tem uma vida familiar ruim, tem uma alimentação inadequada, tem um filho com vários casamentos, não olha, não tem bom relacionamento com ninguém. Quer dizer, esse é um tipo de paciente que olha só para o dinheiro, não olha para a saúde. Como é que você vai embutir na cabeça de um paciente desse uma mudança de estilo de vida? É difícil. Às vezes as pessoas não querem melhorar. Então, tem paciente que você tem que entrar realmente com remédio, porque as pessoas não mudam, né? Agora, quem tem a cabeça aberta, quem consegue entender que a vida é curta, que logo, logo nós não estaremos mais aqui,
Quem quiser viver muito bem, até acima de 100 anos, 120 anos, conforme o senhor sempre está nos explicando, mas viver com saúde, sem ficar dentro de uma cama, numa cadeira de rodas, não que seja vergonhoso, não é isso. Né? A gente tem que ter humildade, se um dia precisar, vai ficar, tem que deixar as pessoas cuidar da gente. Mas se você conseguir evitar isso, fazer a sua parte para evitar isso, o quanto mais precoce possível, com certeza você vai viver esse pouco tempo na Terra que a gente tem com uma qualidade boa. Viver realmente com disposição, caminhando com as próprias pernas, o ir e vir, atravessar uma rua sozinho, poder viajar, poder dirigir. Acima de 100 anos, é possível. Com certeza é possível. Mas tudo tem um preço. O preço da mudança. Né? Agora, se tem uma vida desregrada e quer viver uma vida desregrada, pode ser que você chegue com 100 anos. Mas pode ser que você viva 30, 40 anos extremamente doente, sofrendo e dando trabalho também para as pessoas que te amam, que estão do seu lado, que vão cuidar de você. Se você tivesse juízo, você não estaria na cama e não teria desenvolvido determinadas doenças, que a grande maioria são possíveis de serem evitadas, desde que você tenha essa consciência, essa conversa que nós estamos tendo aqui, realmente é para abrir a sua cabeça. Juliano, eu estou adorando te ouvir, tenho certeza que as pessoas também estão adorando. Eu quero concluir com uma mensagem, com algo que brote do teu coração para todas essas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir e que têm alguma doença autoimune. O que elas precisam saber? Olha, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, tá? Ninguém fica condenado a uma determinada doença. Sempre é possível a gente melhorar, sempre é possível. Procure um profissional que te ajude, que faça a sua leitura, que te ajude a mudar. Mas você tem que ter dentro de você aquela força, né, de querer se curar. Tem muitas pessoas que perdem essa força. Você não pode perder essa força, porque você é importante para outras pessoas. Eu sempre falo, né, a gente é importante para os nossos filhos, a gente é importante para nossa esposa, para os nossos pais. Existem pessoas que dependem psicologicamente da gente. Não é financeiro, não, psicológico. A nossa presença é extremamente importante para as pessoas que a gente ama. Então, a gente precisa ter força para buscar essa cura. E é possível, com mudança simples. Por incrível que pareça, com mudança simples. E com atitudes positivas. Então, sempre seja uma pessoa que veja o lado bom das coisas. Às vezes a gente está encostado num beco sem saída, a gente acha que é o beco que está sem saída. Você está encostado no muro, às vezes você dá 2, 3 passinhos para trás, você vê que existe um buraquinho ali naquele muro que você consegue sair. Então eu falo para você, nunca desista. Sempre é possível, sempre é possível. Então o que eu desejo para vocês é essa mudança de mentalidade, de correr atrás sempre e sempre pensar que você é importante para as pessoas que estão ao seu lado. Brilhante, muito, muito, muito comovente essa tua mensagem. Obrigado por assistir. Aguarde a próxima aula que vem em seguida. E, Juliano, muito obrigado pela tua gentileza em compartilhar tão esperançosos ensinamentos desses. Um grande abraço para todos e um grande abraço especial para você, Juliano. Eu que agradeço, doutor Ronaldo, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês também que estão nos assistindo. Que Deus abençoe todo mundo.